Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jesué Graciliano da Silva, da disciplina de Mecânica dos Sólidos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa disciplina, o que a gente estuda e quais são as aplicações. Inicialmente falando, é importante lembrar que a disciplina Mecânica dos Sólidos também é conhecida como resistência dos materiais. Aqui, na Engenharia de Telecomunicações, nós conhecemos por MECSOL, ou Mecânica dos Sólidos. Para você estudar mecânica do sólido, é recomendado que você tenha algum conhecimento da disciplina de estática ou de física básica. A disciplina de mecânica do sólido, ela estuda o comportamento dos sólidos, obviamente sujeito à força, à aplicação de carregamentos. Basicamente, são três grandezas a serem consideradas em conjunto: carregamento, forças, né? A geometria do material aplicado, eu posso ter uma barra de aço ou uma barra de madeira, é diferente, e também o tipo de material. Então vejam, material, se é aço ou madeira, por exemplo, a geometria, se, por exemplo, a barra ela é circular ou quadrada, ou também o carregamento, dependendo da força aplicada, o material pode sofrer um ou outro comportamento. Então, é uma tríade, né? A gente fala que é uma tríade, né? Uma trindade. Você tem três elementos: material, geometria e o carregamento juntos atuando. Bom, a origem da resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos, ela é bem antiga. Na verdade, até mais ou menos no século XV, a maioria das construções era realizada na base do empirismo, ou seja, o aprendizado que passava-se de geração para geração. Lembrando que na Idade Média era muito comum as corporações de ofício, onde as pessoas aprendiam o ofício a partir dos mestres e aprendizes, aquele sistema de mestre e aprendiz. Era assim que eram passadas as informações de construção dos castelos, das pontes, né, etc. e tal. Bom, a partir de Leonardo da Vinci, ali no meados do século XV, até mesmo meados do século XVI e XVII, com Leonardo da Vinci, Isaac Newton e Hooke, que são os grandes nomes do método científico, do método experimental, a gente tem uma mudança na forma como a disciplina é organizada. E aí, alia-se a isso também a própria Revolução Industrial, que começou ali mais fortemente na Inglaterra no século XVIII, com a construção das ferrovias, das máquinas a vapor, dos trens, dos navios. Foi necessário uma indústria do aço, uma indústria da produção da metalurgia de forma mais avançada em grande escala. Isso tem como consequência o aperfeiçoamento, o estudo da resistência dos materiais. A gente sabe que tem aços que são mais flexíveis e aços menos flexíveis. E a gente tem hoje uma infinidade de materiais à disposição da engenharia para todas as áreas do conhecimento. Então vejam que antes de 1500, 1600, antes de Leonardo da Vinci, antes de Galileu Galilei, tem que lembrar que a humanidade já produzia obras fascinantes, como grandes igrejas, grandes construções, que demoravam às vezes 80, 100 anos para ser construída. A humanidade já tinha tido a experiência no Coliseu Romano, do Partenon, das pirâmides do Egito, só para citar algumas grandes obras, né? Lembrando que estamos falando aqui de obras com 150 metros de altura, 50 metros de altura, feitas de pedra. É interessante pensar, né, numa pirâmide, por exemplo, de 150 metros por 140 metros de lado, e você pensar qual é o volume dessa pirâmide, e mais ainda, quantas pedras foram necessárias para essa construção, e que tipo de pedra, que tipo de logística. Então veja que esses povos já faziam construções grandiosas antes mesmo de ter conhecimento científico, do método científico para fazer isso. E isso é que torna essas construções mais grandiosas, mais fantásticas. Na nossa área, a gente começa pensando no método científico a partir do seguinte trabalho de Galileu Galilei. Vocês vão ver essa ilustração aqui no nosso vídeo. O Galileu, ele engastava algumas barras, algumas toras de madeira na parede de pedra, aplicava carregamentos diferentes e avaliava o efeito do carregamento na curvatura dessas vigas engastadas. Dessa forma, ele estabeleceu algumas ideias fundamentais do método científico, ou seja, que dependendo da geometria eu posso resistir a mais ou menos
forças, menos carregamentos. Dependendo do material, eu posso ter mais ou menos flexibilidade, mais ou menos resistência. Essa é a base. Geometria, carregamento e material. A trindade que eu falei para vocês. Dando continuidade, o Hooke, ele criou a lei da mola, né? A lei da elasticidade. Ele desenvolveu uma base científica da resistência dos materiais. A partir da curva de tensão versus deformação, que ele instituiu ali no século XVII, a gente tem uma região elástica dos materiais. Uma região elástica significa que o material sujeito a uma tensão, ele pode se deformar até certo ponto. A partir de certo ponto, o material se torna, ele pode se romper. Então, na região elástica, significa que uma vez cessada a aplicação da força, a deformação, ela cessa, assim como é uma mola. O Hooke também criou, então, essa lei que relaciona a tensão com a deformação. E aí surgiu um componente interessante, que é um módulo de elasticidade do material. Cada material tem um módulo de elasticidade. Por exemplo, o aço tem módulo de elasticidade da ordem de 200 gigapascals, enquanto que o concreto da ordem de 20 gigapascals. Só para você ter uma ideia de ordem de grandeza. Material elástico, que ele pode se deformar. Material pouco elástico, o concreto, por exemplo, que não pode, por exemplo, ser tracionado. Ele é bom para compressão. Ok, dito isso, é o seguinte, essa é a nossa história, começou dali. A partir de 1800, aí vários outros cientistas trouxeram informações para a nossa área de conhecimento. Mas vamos voltar aqui a esse básico, né? O básico começa o seguinte, antes de falar em resistência materiais, nós temos que entender melhor um pouco sobre geometria e sobre carregamentos. Então a gente vai começar bem de baixo, revisando mecânica vetorial. Temos que saber bem o que é um vetor, o que é um momento vetorial, como é que faz a soma de vetores. Porque, via de regras, muitas das construções dependem de forças aplicadas em pontos específicos. Então, tem que saber qual é o comportamento, qual é o resultado dessa força aplicada em determinado componente, por exemplo. Às vezes eu posso provocar um momento na viga e isso leva ao colapso. Às vezes eu posso aplicar uma força que ela é muito maior do que o material pode resistir. Então, isso leva também a uma ruptura. Então, a gente precisa entender de que forma o ponto de aplicação de uma força pode ou não decorrer em termos de tensões dentro do material. Então, a primeira coisa que vamos fazer na disciplina é estudar mecânica vetorial. Vamos passar um tempo em relação a isso. Depois, vamos conhecer um pouquinho da lei de Hooke, vamos aplicar a lei de Hooke nas treliças, na deformação de eixos e, finalmente, vamos estudar um pouco sobre tensão de deformação. Basicamente isso, tensão de deformação em vigas biapoiadas. Isso significa que a gente vai estudar qual é o efeito da aplicação de forças em vigas biapoiadas e vamos estudar aí diagramas de momento fletor, diagrama de esforço cortante. Podemos ver um pouquinho de torção também no meio do caminho. Então, a disciplina, ela é dessa linha. É uma disciplina muito simplificada, obviamente que elas são apenas 40 horas de aula e a gente começa com essa revisão de matemática básica, mecânica vetorial e vai para a aplicação. Vamos usar alguns programas para isso. Nós temos aí o Viga Online e também o programa F-Tools. A gente tem aí a descrição no vídeo para vocês. São programas disponíveis gratuitamente para vocês fazerem algumas contas, aprenderem também a conferir os resultados de vocês. Faremos alguns cálculos manualmente, mas também vamos conferir esses cálculos por meio desse tipo de programação. Além disso, eu preparei algumas planilhas eletrônicas em Excel ou Google, né? Planilha, onde vocês podem fazer alguns cálculos automatizados. Isso facilita bastante aí o desenvolvimento daquelas continhas mais difíceis no que se refere aí, por exemplo, a momentos vetoriais ou mesmo soma de vetores, soma de forças. O importante é que vocês entendam que nós temos ferramental hoje computacional para nos auxiliar em relação a isso. Aliás, quem trabalha hoje com a área de resistência de materiais, trabalha muito hoje com métodos de cálculo, chama de elementos finitos, tem programas, né, que fazem a simulação da deformação no material decorrente de uma força em 3D, né, 3 dimensões. Então, o céu é o limite aí para aqueles que são especialistas. Para nós aqui agora, como nós vamos estar numa introdução, basta vocês terem essa compreensão. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês comecem a fazer é revisem vetor. O que é um vetor? Como é que soma um vetor? Como é que calcula, por exemplo, quando um vetor está aplicado para um lado, como é que decompõe esse vetor? Como é que decompõe seno, cosseno, tangente? Como é que descobre o ângulo do vetor resultante?
Então a soma de vetor é a base inicial. Depois estude um pouquinho sobre momentos vetoriais. Como é que um momento vetorial pode ser aplicado na área de resistência dos materiais. E a partir daí, nós vamos aplicando isso em vigas biapoiadas, em carregamentos uniformes e pontuais. Vamos trabalhar um pouquinho de centro de gravidade, momento de inércia, um monte de conceitos que são muito úteis aí para que a gente faça os nossos cálculos. É isso, espero que vocês gostem da disciplina, eu vou estar à disposição de vocês nesse aprendizado, eu gostaria que vocês fossem protagonistas, que vocês tivessem essa capacidade de estudar por conta, aquela história da sala de aula invertida, né? Onde vocês vão lá, estudam o conteúdo um pouco antes e venham para tirar dúvidas. Isso é muito importante que vocês possam fazer sempre. O material está disponível sempre no SIGA-A, vocês têm uma apostila e tem um livro-texto que eu separei para vocês. Então vocês têm todo o material para iniciar o estudo da disciplina sozinho em alguns pontos. Façam os exercícios recomendados, leiam o texto e assistam alguns videoaulas que eu preparei para vocês. Então vai ter sempre assim, uma apresentação inicial, vocês vão ter um texto para ler, um resumido, ou o próprio livro. Eu vou passar para vocês uma lista de exercícios para vocês fazerem e vocês vão poder analisar videoaulas resolvidas, parecidas, para vocês fazerem a lista. E ao final, vocês vão sempre estar entregando aí essas soluções para mim, tá bom? Espero que vocês gostem da disciplina, que vocês possam ver as aplicações, que vocês assistam aos nossos vídeos recomendados e que vocês tirem proveito dessa disciplina como algo informativo, como algo educativo, como algo que possa ser levado para a vida de vocês, porque todo mundo já viu uma construção sendo feita, todo mundo qualquer material que você pegue na mão, ele tem um estudo de resistência. Pode ser um plástico, uma caneta, uma cadeira, uma mesa, uma máquina fotográfica, um tripé, qualquer coisa que a gente possa olhar, existe uma análise de quantidade de material que vai ali para suportar as tensões aplicadas. Cada material tem uma certa exigência, então cada material tem uma força necessária para se resistir. E eu preciso de mais ou menos material, eu preciso de mais ou menos vigas, então eu preciso saber exatamente qual é as tensões decorrentes das forças para que eu escolha o material mais apropriado para cada aplicação. Às vezes eu vou precisar de uma corda um pouco mais grossa, às vezes eu vou precisar de um perfil de viga um pouco mais robusto para resistir a um determinado carregamento. Sem contar as cargas acidentais e o fator de segurança, que é muito importante se levar em consideração. Valeu, fiquem bem e até a próxima aula.